Jesus, mestre da vida, sentido da minha canção, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Sentido da minha canção, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza
está acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história, tu és Jesus, Jesus, te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história, tu és Jesus, Jesus, te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história, tu és Jesus, Jesus, autor da nossa história, Jesus, Jesus. Toda nossa história, Jesus. Aleluia. Graça e paz, boa noite, queridos. Vocês estão conectados conosco aqui pelo Instagram, pelo Facebook, né, pelo YouTube. Eu declaro sobre a casa de vocês, né, onde vocês estão reunidos agora, nos assistindo, conectado conosco, com a Igreja Verbo da Vida de Aquidauana. Shalom sobre as suas casas. E shalom não é simplesmente, né, uma paz normal, como fosse um cumprimento, mas é realmente nada quebrado e nada faltando. E é isso que nós prezamos pela vida de cada um de vocês, né, realmente uma clareza daquilo que o Senhor tem e vai nos mostrar através da sua palavra. Amém? Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Então, olha só, nós temos uma palavra que ela realmente, ela deve ser um alimento e ela deve ser um sustento para as nossas vidas, porque é essa palavra que nos salvou e é essa mesma palavra que nos sustenta até hoje. Amém? Olha só, a palavra diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4, a palavra diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha que coisa maravilhosa, gente. Paulo ele falando que aquilo que ele ia falar não era algo que veio uma sabedoria humana, algo que veio da parte dele, mas aquilo que ele ia falar era algo que realmente veio da parte de Deus. É algo que veio para realmente manifestar a grandeza daquilo que há na palavra. E ele continua a dizer assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É isso que nós cremos hoje sobre a sua vida, nessa noite, que você realmente venha se apoiar não naquilo que pessoas estão falando, mas se apoiar naquilo que Deus está falando pela sua palavra. Nós cremos na eficácia da palavra, nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus, Ele já vê a nossa posição como vitoriosos. Nós não somos daqueles que vamos vencer. A palavra diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo. Essa é a nossa posição na palavra. Nós precisamos confiar na palavra. Deus ele nos chama lá em Provérbios, diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se estripe no seu próprio entendimento.
Então, quando nós entendemos isso, né, a confiança é um relacionamento, e nós precisamos, nesses dias que nós estamos aí, praticamente falando, confinados, né, juntamente com as famílias, próximos uns com os outros, é um momento que não é um momento tedioso, pelo contrário, é um momento que você está realmente se relacionando, é um momento que você está realmente buscando clareza, buscando realmente ter um entendimento daquilo que Deus tem para esse tempo. É um tempo de você realmente, como Paulo diz, que você deve se aprofundar. Ele diz assim, ó profundezas, tanto de riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Ei, gente, nós estamos falando de um Paulo, aquele que teve experiências extraordinárias com o Senhor. E é isso que eu estou te convidando hoje, para realmente, nesse tempo, um tempo que se diz hoje, você começar realmente a se aprofundar naquele que prescuta o coração do Pai. Você se aprofundar naquele que realmente examina, né, esquadrinha o coração do Pai para trazer algo novo. Ei, a palavra diz que Ele vai trazer algo novo, algo gratuito, algo que não tem preço. Aleluia! Então, com isso, amados, quando nós vamos realmente ter um relacionamento, né, e um aprofundamento na palavra, você vai ver que você não está sozinho. Aleluia! Você não está sozinho. Essa é uma boa notícia para nós hoje. Nós não estamos sozinhos. Amém? E outra coisa, queridos, a palavra diz aqui em Marcos, e o que eu quero trazer para nós um entendimento hoje, que existe duas famas, né? E no mundo hoje a maior fama que está sendo falada aí é sobre esse vírus. Mas, amados, eu chamo você para uma realidade e para um posicionamento, aonde há um alicerce bem seguro para mim e para você, que ela diz que existe uma fama, e essa fama não é uma fama que ela vai passar, essa fama diz que ela permanece sobre as nossas vidas, tudo vai passar, mas ela permanece, que é a palavra de Deus. Amém? E a palavra diz aqui, né, em Marcos capítulo 5, no versículo 23, diz assim, aconteceu certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Aleluia. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha só, irmãos, nós temos ouvido muitas coisas, né? Estão chegando muitas informações pelo WhatsApp, pela internet, pelas mídias, e, queridos, aquilo que nós nos enchemos demais é aquilo que nós vamos estar vivendo. Aquilo que nós realmente, irmãos, estamos dando lado ou se aprofundando, né, aquilo vai se tornar fama sobre a sua vida e é aquilo que você vai estar vivendo. Mas a palavra está falando para nós, queridos, que há um jeito melhor para nós vivermos. Há um jeito onde uma pessoa com 18 anos, mais de 18 anos, com 18 anos, que não tinha jeito, a situação dela ia de mal a pior, a situação dela diz que ela estava realmente arruinada financeiramente, mas houve a fama, e essa fama é a palavra sobre as nossas vidas hoje, e ela disse que à medida que ela ouviu sobre essa fama, ela começou a dizer, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ei, eu chamo você hoje para essa experiência, eu chamo você hoje para essa confiança, como Paulo diz no começo para nós lá em 1 Coríntios, ele diz, ó, essa aqui não é uma sabedoria minha não, essa aqui é uma sabedoria que vem realmente do alto, é algo que vem em demonstração de espírito e poder. É isso que nós estamos transmitindo para você hoje. É algo que realmente vai ultrapassar essas câmeras e vai tocar a sua vida, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. É algo que vai mudar os seus pensamentos. É algo que vai mudar o seu deslumbre. Ei, você vai começar a criar imagens diferentes daquilo que você estava enxergando daqui para trás. Você vai começar a ter uma visão diferente. Eu gero uma visão da parte de Deus sobre a sua vida. É em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, como essa motivação que eu tenho aqui, não é algo que parte de mim, porque é algo, realmente, você olhar o contexto lá fora, está um caos. Mas, irmãos, nós temos que olhar aquilo que está dentro de nós. Nós temos que olhar para o que a palavra está dentro de nós. É por isso que o Senhor diz que nós devemos nos encher, irmãos, porque ela é rica. Encher, irmãos, ricamente da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. E olha só, a palavra continua dizendo, tendo ouvido isso, a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia. Ei, é algo rápido. É algo que realmente muda instantaneamente.
Ei, é algo que pode mudar a sua vida agora. Sabe por quê, queridos? Ela mudou a confissão dela. Antes ela tinha que sair andando, mas naquela época ela tinha que sair andando e falando, impura, impura. Mas ela descobriu que existe uma palavra, ela descobriu que existia Jesus, a fama estava sobre Jesus. Nós sabemos que Jesus hoje é a palavra, aleluia. E é interessante, amados, que ela disse que ela mudou a fala dela, ela falou assim, eu vou ser curada. Ei, ela parou de falar que ela ia ser, que ela era uma impura, que ela era uma doente, que era uma incapaz, que ela não poderia produzir. É tempo de nós começarmos a mudar as nossas confissões. É tempo de nós começarmos, irmãos, mudar aquilo que está saindo da nossa boca. Ei, é tempo de nós começarmos a sair que não tem jeito, que não dá, e começar a entrar num ambiente que tudo é possível ao que crê. Ei, aleluia, tudo é possível ao que crê. E aí a palavra continua e diz, e logo se destancou a hemorragia e sentiu o corpo já está curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, concisa, do que nela operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Olha só, irmãos, a palavra diz para nós aqui, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim a fé, e assim a fé vem pela pregação, ou algumas versões diz pela palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Ei, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra. Irmãos, não tem como você estar realmente, cheio, você está operando, você está realmente sendo aquele que vai trazer um agrado da parte de Deus, se você não estiver ouvindo a palavra. É necessário que nós, nesse tempo, queridos, nós nos aprofundemos tanto na meditação, como na oração, porque, irmãos, nesse tempo agora, irmãos, muitas informações estão chegando, e, queridos, essas informações, amados, não é somente para você que está aí em casa, é para todos nós, queridos, a informação chega tanto pelos canais das internets, como a própria informação, amados, chegando sobre as nossas mentes. E a palavra diz que nós devemos pegar isso, amados, e levar cativo a obediência de Cristo. Para que, irmãos, para que nós possamos viver uma vida totalmente diferente. Nossos olhos não podem estar focados nas coisas que estão aí fora. Nossos olhos têm que estar focados no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós vamos estar nos enchendo, como que nós vamos, a fé, ela vai estar sendo gerada sobre nós, à medida que nós nos expomos à palavra. Eu sei que você está fazendo realmente o melhor na sua casa aí, porque você está realmente antenado aí para ouvir essas verdades. E, amados, são verdades, não são mentiras. Nós estamos falando do Evangelho que é poderoso sobre a sua vida. Aleluia. E olha só, porque da mesma forma, amados, que a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas também, amado, o medo também ele vem por ouvir as informações. E eu chamo você, para um tempo agora de você realmente desconsiderar tudo aquilo, não que você está ouvindo, mas que você dê prioridade ao que a palavra de Deus está falando. Porque quando você fica com a palavra, amados, só existe uma certeza. Você não vai vencer, você já é um vencedor. A palavra diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E olha só, Salmos, eu quero te convidar isso para você poder ter uma certeza sobre a sua vida. Salmos capítulo 34, no versículo 19. Olha o que a palavra diz, queridos. Aleluia. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Olha só, amados, o Senhor falou que não iria ter aflições. A Bíblia fala lá em João capítulo 16, versículo 33, ela diz assim, essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. Aleluia. No mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, amados, a palavra está nos chamando para nós entrarmos num ambiente de paz. A palavra está nos chamando, o Senhor, Ele já começou a falar, Ele não vem trazendo mentira, queridos. Ele é muito real, Ele é muito claro. Ele diz, no mundo vocês vão passar por aflições, circunstâncias, mas tem de bom ânimo.
Ei, é tempo de nós termos alegria, nós temos que praticar o que a palavra está falando, amados. Ele diz para nós termos alegria dentro dos nossos lares. Não é onde você está hoje, na sua casa. Então tenha alegria. Mostre, amados, para o seu rosto que você é alegre, porque a alegria do Senhor está dentro de você. E ele diz assim, queridos, no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ei, querido, não é você não, ele venceu. Ele já venceu o mundo. Aleluia. E é por isso, amados, que os Salmos, no capítulo 34, 19, diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Aleluia. E aí, muitas vezes, queridos, as informações chegando, e parece que o cerco vai se fechando, e a palavra diz para mim e para você, ei, tem de bom ânimo. O Senhor te livra de todas. Aleluia. Que certeza é essa, irmãos? Esse é o Senhor falando comigo e com você. Tenha bom ânimo. Eu te livro de todas elas. Eu não sei o que você está passando agora aí. Eu não sei qual a informação. Eu não sei qual a distância. Eu não sei a pressão que está chegando sobre a sua vida. Mas o Senhor está falando pela sua palavra, que Ele diz que te livra de todas elas. Aleluia. E aqui, amados, no versículo, no Salmo 107, no versículo 20, a palavra diz assim, amados, Ele enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Aleluia, olha só, amados, o Senhor está falando que Ele enviou-lhes a sua palavra. E nós muitas vezes achamos que é algo, né? Não, a palavra, mas irmãos, é a palavra de Deus, é o próprio Deus sendo enviado. E ele diz, ele enviou a sua palavra e os sarou, queridos. E os sarou, e os livrou do que era mortal. Amados, ali estão falando ali, queridos, de pessoas, amados. Eram milhões de pessoas que houve um clamor no Egito. Pessoas, amados, que eram escravas, e uma palavra vinda da parte de Deus sarou aquele povo e os livrou daquilo que era mortal. Aleluia! Ei, o nosso Deus amado diz lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 6, diz que Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. A palavra diz, querido, em Hebreus 13, 8, que Jesus, olha só, Jesus Cristo ontem e hoje, e é o mesmo e será para sempre. Ou seja, amado, Jesus é a expressão exata de Deus nessa terra. Ei, Jesus veio para fazer a diferença nessa terra. Ei, nós estamos aqui, queridos, para fazer a diferença nessa terra. Ei, amados, nós temos recebido uma palavra que é viva e eficaz. Uma palavra, querido, que ela é cortante. Uma palavra, amados, que ela sustenta todas as coisas. Ei, nós estamos falando de uma palavra ao qual livrou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. Levantou Ele daquele lugar, amados, e colocou ela destra do Pai. Não somente fez isso, mas também me tirou, livrou você também daquilo, amados, que era mortal. Aleluia. Por quê, amados? Porque Deus nos amou. A palavra diz que o Senhor nos amou. Ele não vai amar não, Ele já nos amou, querido. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós estamos colocando o Senhor de uma forma que Ele vai fazer algo. Não, Ele já fez tudo em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Ei, o poder criacional. Aquilo que podemos estar enxergando lá fora, amados, de uma forma natural, um sistema. Há uma situação acontecendo. Nós não estamos desconsiderando isso. Mas nós não podemos pegar isso e temer. Nós devemos temer o que a palavra diz para nós. Porque quando nós nos aproximamos e cremos que o Senhor é conosco, nada vai nos faltar. Aleluia! Ele diz que o poder criacional, o poder de luz está sobre as nossas vidas, habitando dentro de nós. É por isso, amado, que dentro de dias, eu falo dias, amados, porque eu não posso te falar que é hoje ou amanhã, mas vai ser assim, ó, muito rápido, as coisas sendo organizadas. Organizadas, amados. Sabe por quê, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 1, no versículo 16. Eu meditando muito sobre essas coisas, amados. Nós temos que ser realmente aqueles que consideram o que a palavra de Deus está falando. Amados, é um tempo realmente
que as coisas elas estão nos apertando e a forma de você sair é quando apertar, sai a palavra na sua boca. E essa palavra não é uma simples palavra. É uma palavra, amados, ao qual ela vai sair carregada de unção e de poder sobre a sua vida. E não somente sobre a sua vida, amados, mas aquele que estava tentando te apertar, afunilar você. A palavra diz, queridos, que a forma que você age conforme a palavra, amados, aleluia, vai haver luz. Não somente para você, mas para as pessoas que estavam sem perspectiva de vida. Ei, é um tempo que nós abrimos a nossa boca, realmente como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ei, é um tempo que nós abrimos nossa boca com ousadia e intrepidez. Ei, é um tempo de realmente nós considerarmos tudo isso que nós temos aprendido pela palavra e colocarmos elas em prática. Não seremos, mas não podemos ser um mero ouvinte. Tiago fala sobre isso. Nós devemos ser operosos, praticantes. Ei, é tempo de ser sensato. É tempo de você começar realmente a aprofundar dentro de você e deixar uma palavra que venha dentro de você, carregada com a unção, queridos. A palavra diz que uma palavra vinda da parte de Deus, ela cria uma nação do nada. Ei, o que você precisa ser criado agora sobre a sua vida? Se conecte, amado, com o que a palavra está falando e com o Espírito Santo está falando. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que está ali para te ajudar. Aleluia, Ele está para te ajudar, querido. Ele pega junto com você. Aleluia. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Aleluia. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, aleluia. Olha só, amados, Paulo falando, eu não me envergonho do Evangelho. Ei, irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho das boas notícias. Eu não me envergonho das boas notícias. Porque a palavra diz aqui, queridos, porque é o poder de Deus. Ei, não sou eu, mas é o poder do Evangelho te atingindo agora. Ei, não sou eu, mas é o poder em operação de Deus agora sobre a sua vida. Ei, você que está desesperançado, você que pode estar sendo contagiado por esse coronavírus, eu declaro sobre a sua vida o poder de Deus em manifestação sobre a sua vida agora. Aquilo que era esperança para você, eu declaro em manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Ei, meu irmão, nós não nos envergonhamos do Evangelho. As boas notícias. O que é boas notícias, irmãos? O que é boa notícia para quem está doente? É saúde, meu irmão. Saúde. A pessoa que está atribulado, paz. Uma paz, irmãos, que excede. Uma paz que excede todo entendimento. Como que é isso? É você, irmãos, olhar a palavra e a situação parece que está te afunilando de uma forma e você fala assim, rapaz, eu estou em paz. O que é isso? É a paz. É o shalom de Deus sobre a sua vida. Em mesmo situações que parece que não tem jeito, você está ali, obrigado, Pai. Graças eu te dou. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja a sua palavra, o seu nome. É essa paz que nós temos que ter, queridos. É esse louvor que deve sair das nossas bocas. É um momento onde pessoas não tem jeito e você está com as suas mãos levantadas, mudando todo o cenário que possa estar lá fora. Aleluia. E olha só, o apóstolo Paulo falando aqui, irmãos, ele diz assim, ó, olha que coisa interessante. Eu estou falando para você aqui que ele não se envergonhava do Evangelho. E ele diz aqui em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Ei, querido, em quem você tem crido? Rapaz, a palavra diz que ele é poderoso. Olha só, o Paulo trazendo, irmão, um esclarecimento para nós. Ei, eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei em quem eu tenho crido. Ei, nós precisamos saber em quem nós temos crido, amados. Aí ele diz aqui, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo. Ei, ele falou, eu estou certíssimo, ninguém vai me tirar dessa posição. Não é as informações que vai me tirar
do posicionamento de quem eu conheço. Porque, irmãos, não existe, irmãos, nós cremos em alguém ou confiarmos em alguém se nós não conhecemos ele. É um tempo de nós nos aprofundarmos, amados, num relacionamento profundo com o nosso Pai. E aí você ter no seu coração realmente isso que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você. Ei, eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou tão certo, tão convicto disso, que ele diz assim, de que ele é poderoso para me guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. É isso, queridos. É um tempo de nós realmente colocarmos tudo aquilo em prática, tudo aquilo que nós temos ouvido. E eu falo para você, continue ouvindo o que a palavra de Deus diz. Olha só o que a palavra diz aqui também em Romanos capítulo 4, no versículo 19. Diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, daqui nós estamos entendendo, estamos falando sobre Abraão e Sara, falando que eles aqui já estavam com o corpo avançado, eles já estavam com 100 anos, né? Sara não era fértil. E a palavra diz no versículo 20, não duvidou. Ei, nós não podemos duvidar daquilo que Deus tem falado na sua palavra. E ele diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Irmãos, não é pela minha força, não é pela sua força, não é pela razão, não é pela sua sabedoria natural. Paulo diz que não foi pela sabedoria que ele veio trazer uma palavra, mas pela demonstração de Espírito e poder. Mas, irmãos, a palavra está falando assim, não é pela minha força, não é pelo aquilo que eu estou entendendo, como que isso vai acabar, como que isso vai ter uma solução, e a palavra diz, é pela fé na palavra, pela fé no Senhor. E aí diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Ei, na fé você vai se fortalecer. Na fé, irmãos, não há uma mina para que você vá enfraquecendo, não. Na fé não existe, irmãos, derrota. Na fé não existe dúvida, queridos. Na fé, irmãos, não existe eu vou vencer, não, você já é mais do que vencedor. Aleluia, na fé você já é curado. Ei, Jesus carregou tudo. Na fé, amados, a palavra diz que ele se tornou miserável para que eu e você fôssemos riquíssimos. Pela fé, nós recebemos todas essas coisas. Isso deve ser lambando sobre as nossas vidas. Nós devemos agarrar isso, amado, receber. Ei, o Senhor falou, eu recebo isso para a minha vida. E aí, o que eu faço com isso? Descansa. Amado, sabia que você andar em fé é descansar também? Você precisa descansar, queridos. Você precisa entender que Deus, Ele vela pela sua palavra. A palavra diz aqui em Jeremias 1,12, eu acho interessante, né? Disse o Senhor, viste bem, falando com Jeremias, ei, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ei, Deus está falando que Ele não vela pelo aquilo que eu acho, ou pelo aquilo que eu estou pensando. Ele diz, eu velo, Deus falando, eu velo pela minha palavra para cumprir. Agora, irmãos, no começo ele diz assim, viste bem, o que você tem visto na palavra? O que nós estamos olhando na palavra, queridos, que nós não estamos entendendo que Deus é bom, que Deus não trabalha com as artimanhas do diabo, que aquilo que está acontecendo lá fora, pessoas podem estar julgando, foi Deus fazendo isso, Deus está trazendo assim, Deus fazendo isso. Não, amados. Jesus, ele foi bem expresso, ele foi realmente foi aquele que mostrou realmente quem era Deus sobre essa terra. Porque por onde ele passava, aleluia, milagres aconteciam. Porque Deus era com ele. Aleluia. E olha só, agora, nós não podemos ser enganados, amados. E por isso nós temos uma palavra rica. E por isso nós temos a Bíblia. E essa Bíblia não deve só estar somente aberta, mas ela deve ser, amado, analisada. Ela deve ser meditada. E ela deve, amado, ser experimentada por você. Ei, a Bíblia, querido, quando você é a única coisa que você lê ela te lê. Sabia, amados? Você olhar para a Bíblia e ela falar, rapaz, você é curado. E aí, você olha para você e fala, como? Né? Você com sintomas. Mas ela diz, você é curado. E aí, de repente, você começa a olhar a Bíblia e ela fala, você é curado. Jesus pagou o preço. Ele não vai pagar de novo, já está pago. E aí, quando você começa a olhar e você começa a identificar, peraí,
Ei, Jesus pagou o preço. Eu preciso receber isso pela minha vida. Ei, os sintomas podem estar, mas eu não creio nos sintomas, eu creio no que a palavra de Deus diz. Ei, eu não creio em doença, eu creio em cura. Ei, eu não creio na miséria, eu creio em prosperidade, eu creio em avanço. Ei, eu não creio, né, uma mente desequilibrada, não, eu creio uma mente moderada. É nisso que nós devemos nos agarrar, amados. Olha lá, vamos lá. Salmos capítulo 46, no versículo 1. Né, e aí eu quero trazer para vocês, amados, naquilo que realmente nós estamos observando na palavra. E a palavra diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ei, Ele é teu socorro. Ele é o teu socorro. Aleluia. Amados, não sei nesse tempo, mas existe, né, as pessoas correndo para um lado e para o outro, tentando se agarrar em pessoas, tentando se agarrar em situações, tentando se agarrar em nomes, mas o Senhor diz que Ele é o teu refúgio e o teu socorro. Aleluia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes se alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, o Deus de Jacó é o nosso Pai também. Aleluia! O Deus de Jacó é o meu e é o teu Pai. E ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queimando os carros no fogo. E olha só, amados, no versículo 10, olha o que ele diz: aquietai-vos. Amados, nesse barulho todo que está lá fora, nessas informações todas que estão chegando sobre a sua casa, via WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Pessoas falando, ligando, rapaz, mais um caso, mais isso, mais aquilo. Me diga uma coisa, como que está as suas emoções? Como que está a sua mente em relação a todas essas informações? Ei, Deus está falando para mim, e Ele está falando com você hoje, aquietai-vos. E Ele diz: e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, queridos, nós devemos ouvir o que Deus está falando para nós. Ele está trazendo para nós, amados, uma instrução. Ei, é tempo de você se aquietar. Para me ouvir. Sabe, irmãos, nós estamos deixando de ouvir aquilo que é precioso por causa das informações demais. São muitas vozes falando. E nós devemos, amados, nos conectar, nós devemos estar ligados com a voz certa. E qual é, queridos? A palavra. A informação certa, amados, sempre vai vir da parte de Deus. Ela não vai vir lá de fora. Ela não vai vir pelo seu Instagram, nem pela sua internet, pelo seu WhatsApp. Ela vai vir quando você pega a palavra e você olhar Deus falando contigo e falar: ó, aquieta, ouça um pouco. Ei, e sabeis que eu sou Deus. Ei, amados, Deus, Ele fala que Ele não muda. Jesus é a expressão e diz que quando Ele passava, manifestava o poder de Deus. Pessoas eram curadas extraordinariamente, amados. Essa palavra ela não perdeu poder, ela continua no mesmo lugar. Ei, essa palavra continua sendo luz. Olha só, vamos lá. Aqui, em Salmo 112, no versículo 1, a palavra diz assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. E esse temer aqui, queridos, eu marquei aqui para você ver. Aleluia. É poderoso demais. Aleluia.
Temer é reverência, considerar único, dependência, sua fonte. É nessa forma, amados, que ele diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem, ou seja, um homem mais do que feliz, ou seja, aquele que começa se alegrando e termina dando gargalhadas, que teme ao Senhor e se compraz ou tem prazer nos seus mandamentos. Nós precisamos ter prazer quando olhamos a palavra deve trazer satisfação para nós, a palavra deve trazer uma alegria quando nós estamos expostos a ela, a palavra ela tem que trazer, amado, regozijo. Ela diz, amados, que quando você olha a palavra, ela te motiva ao ponto de como você tivesse ganhado na Mega Sena. Por quê, queridos? Ela é muito melhor, porque essas coisas passam, mas elas permanecem. E olha só o que ela diz, a sua descendência será poderosa, ou seja, a sua família, os seus filhos, os seus netos, serão melhores do que vocês. Enquanto pessoas estão achando que as pessoas vão se acabar, pessoas vão morrer, Deus está me chamando em você para que você ouça a palavra e diz, ó, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e compraz, tem prazer na sua palavra, a sua descendência será poderosa na terra, a sua família será melhor do que você, queridos, a sua família, a minha família será melhor do que nós. Será abençoada a geração dos justos. Aleluia, sabe o que é bênção, irmãos? É aonde as coisas não estão funcionando, você chega e começa a funcionar. É assim que deve ser, queridos. Receba assim. Aonde você chega, as coisas têm que mudar. Está tendo falta, vai ter que ter abundância. Aleluia. Por quê, amados? Porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E a palavra diz que onde a bênção está, ela enriquece, não traz danos, prejuízo, desgosto, esforço. Ei, não é você. É o Senhor, através da sua vida. Aleluia. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Irmãos, o que a informação trouxe para você? Falta? O que a informação está trazendo para você, queridos? Ei, pai de família, você, meu querido, que a informação chegando e falando para você, rapaz, o que eu vou fazer? Parece que está acabando. Ei, ele diz, aquietai-vos. Ele é Deus. Confia na palavra. Se volte à palavra. Veja o que a palavra tem para você. E eu sei que você vai começar a se alegrar. Aleluia. Você vai dormir muito mais tranquilo hoje. Essa é uma noite que você vai dormir tranquilamente. Como diz um certo irmão nosso aqui, calmo e elegante. E olha só, na sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz das trevas. Aquilo que estava trazendo pesadelo, aquilo que estava envolvendo às vezes a sua vida com pressão, a palavra diz que onde há trevas, a luz resplandece. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e se empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Ei, sabia que pessoas na sua cidade vão falar, rapaz, aquela época, aquele caos que estava tendo naquele lugar, e aquele homem, aquela mulher, você mesmo, se levantou de uma forma ousada e intrépida, diferente. Irmãos, é a palavra que está saindo da sua boca, é a palavra que deve sair das nossas bocas, porque a palavra, mas ela nos dá ousadia. A palavra não é uma motivação, né, daquelas pessoas que fazem treinamentos para as pessoas serem habilidosas ou para elas ser eficazes nos seus trabalhos. Não, essa palavra ela te torna eficaz em qualquer área. Porque há uma capacidade vinda da parte de Deus, que eu e você não entendemos, mas nós recebemos pela fé. E aí diz, não se atemoriza de más notícias. Ei, você é um homem que entende o que a palavra diz, as más notícias não vão pegar você de surpresa. As pessoas vão vir com más notícias, mas você tem as boas. Você tem as boas notícias. Você tem o evangelho da paz. Você tem o evangelho poderoso. O poder de Deus em ação está na sua boca. À medida que você abre a sua boca, pessoas são curadas. Pessoas são totalmente leves. Porque sai uma vida da sua boca. Nós somos aquele que propaga as boas notícias, irmãos. Aleluia.
E olha só, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Irmãos, as más notícias vão chegar e você vai falar assim, é só isso? Por quê? Porque você conhece o seu Pai. Você conhece quem é Deus nessa situação. Você entende, você sabe que você pode confiar nele. Porque ele diz, amados, que ele pode dar para você enquanto você dorme. Eu não sei, irmãos, quem pode fazer isso na sua vida, a não ser ele. É por isso que nós devemos estar envolvidos totalmente com essa palavra, com o nosso e o Senhor dessa palavra. Amém? Aleluia. E olha só, a palavra diz aqui em 1 Timóteo, 2 Timóteo, desculpa, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, algumas versões de medo. Aí você pode estar falando para mim, mas Júnior, rapaz, o medo se apossou da minha casa. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, queridos. E olha só o que a palavra de Deus está trazendo para nós aqui. Veja o que Paulo está falando. Ele diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de medo. Eis, ele fala, Deus falando, que não é ele que está colocando medo sobre a sua vida. Então, olha só. E diz, mas de poder, de amor e de moderação. Amados, a palavra diz que ele não te deu espírito de medo. Esse pavor que está tendo aí fora aí, não faz parte de Deus. E a palavra diz para mim e para você que ele te deu espírito, não de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E essa moderação, querido, sabe o que é isso? É uma mente equilibrada. Rapaz, como que eu vou ter uma mente equilibrada com tantas informações? Eu sei, irmãos, eu não sou um robô. Eu sou como você. Mas eu dependo e prefiro depender do que a palavra de Deus diz. Porque somente ela, amados, pode nos nutrir, somente ela pode nos elevar a um padrão de quem Deus é na sua palavra. E quando nós consideramos isso, queridos, o apóstolo Paulo ele diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. Ei, não pega a forma do mundo. Ei, não pega a forma das informações que está acontecendo lá fora. Ei, não se amolde. Ei, não se rotule. Ei, não seja mais um, mas seja aquele. Que Paulo diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você precisa renovar sua mente pela palavra. Você precisa trocar as informações e colocar a revelação de que Deus é na sua vida. Ei, não pega a palavra somente por uma informação, mas pela revelação, pela inspiração. Eu oro para que você realmente receba essa revelação, que você tenha uma inteligência, amados, espiritual, realmente que você possa compreender quem é Deus e a sua palavra. Aleluia. E amados, a palavra diz aqui para mim e para você, Isaías capítulo 61, versículo 7. Oh, aleluia. Deus é bom. Isaías capítulo 61, versículo 7 diz assim, amados, olha só o que essa palavra está falando para mim e para você hoje. Preste bem atenção. Aqui da Ana Anastácia, todos que estão aqui nos ouvindo. Preste atenção do que Deus está falando para mim e para você. Ei, empresários, é com você também. Sabia que você, rapaz, mas eu parei para ouvir isso e a minha vida está sendo mudada agora, sim, é isso mesmo. Coisas que você nunca imaginou, coisas que você nunca viu. A Bíblia fala. Você nunca viu, nunca ouviu. Aleluia, mas vai acontecer. Aleluia, porque Ele é poderoso. Porque Ele vela pela palavra dEle para cumprir. E olha só o que Ele diz. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Ei, você está achando que vai ser envergonhado aqui na cidade? Por mais que as coisas possam estar mostrando para você que, rapaz, o cenário é esse. Ei, eu vou te mostrar um outro cenário. Um cenário que diz que é espírito e poder. Um cenário que diz que é as boas notícias. Um cenário que ela pode mudar a sua vida. Ele diz assim, em lugar de vossa vergonha,
tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, ei, é com você mesmo, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Aleluia. Amados, é isso que nós temos para hoje. O Senhor está falando para mim e para você, amados, em lugar de vergonha, dupla honra, em lugar de fracasso, avanço, em lugar aonde parecia que você ia perder tudo, a palavra está falando para mim e para você, ela está falando assim, ó, em terra, vossa terra, possuireis o dobro. Aqui da Ana e Anastácio, cidades vizinhas, nossa nação, aquilo que nós temos, nós receberemos e possuiremos em dobro. E será perpétua alegria, perpétua alegria, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha só, queridos, mediante essa palavra que nós temos recebido aqui da parte de Deus, nós também temos aqui, né, trazer, que você possa estar trazendo seus dízimos e ofertas, né, vai estar sendo disponibilizado para você a conta da igreja, né, e você pode estar fazendo isso online, também todos os dias, das 7 às 7h50, estaremos aqui na igreja na parte da manhã, e você quiser trazer seu dízimo, sua oferta, fica livre. Amados, isso aqui é um princípio, é algo que realmente vem da parte de Deus que pode, né, e vai, porque Deus ele continua velando pela sua palavra, Deus é mais interessado que a sua vida financeira continue bem e vai bem. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu declaro isso sobre a sua empresa, sua família, eu declaro shalom sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém.